Bom dia, meu nome é Elizabeth Alderete, eu sou atual presidente do Brazilian Business Group. O BBG foi fundado em 2006 por Aloysio Vasconcelos, com o objetivo, com a missão de conectar brasileiros e não brasileiros, profissionais e empresários no sul da Flórida, que nós temos feito com muito sucesso desde então. Hoje, com mais uma edição do BBG Worldwide Connection, com a apresentação do nosso convidado especial, Luiz Guedes, da Epic, que vai falar um pouquinho sobre esse mundo metaverso. Eu estou super excited para participar, inclusive eu já reservei minha salinha nesse mundo novo. Na nossa próxima reunião, a gente vai fazer nessa nova plataforma, né, Luiz? Já estou administrando aqui e aprendendo um pouco com ele. Bem-vindo, Luiz, o palco é seu. Estamos aqui ansiosos, pode começar. Obrigado, Beth. Bom dia para todos, boa noite aí para os amigos que estão no Japão também, né? A gente está aqui totalmente entrosado na internet, que mudam os horários, né? Então, às vezes aqui está só o amigo lá do Japão está dentro do metrô, está em outro horário, e aí a gente tem que entender que muda os horários, né? Então, quando a gente trabalha com podcast, geralmente a gente abre o podcast falando bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas a pessoa está ouvindo, né? E vendo aquela entrevista. Mas legal, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Fico feliz por vocês estarem empolgados com o tema, né? É um tema bem legal, é um tema que eu pessoalmente adoro, né? Trabalho com isso, então você trabalhar com o que você gosta é a melhor coisa que existe, né? É muito bacana, você fica motivado o tempo todo, né? A gente acaba que a gente não trabalha para ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro trabalhando, então isso é muito legal, né? Esse sentimento de que você está fazendo algo bacana e que está mudando as pessoas e que está ajudando as empresas, os empresários, os profissionais, isso é muito interessante, ainda mais quando é um tema bem disruptivo, né? É um tema bem disruptivo para a grande maioria das pessoas. Eu diria que é um tema que apenas uma pequena percentagem de pessoas efetivamente entendem, conhecem e conseguem avaliar o impacto das coisas que estão acontecendo, né? É muito novo e é muito impactante o que a gente vai falar hoje aqui, né? Porque a gente tem duas formas de ver esses temas, né? A gente tem uma forma de ver temas de hype, né? Ah, tá falando de metaverso, tá falando de NFT, criptomoeda, agora ChatGPT, né? Que vocês devem estar ouvindo falar de ChatGPT o tempo todo, inteligência artificial. Duas formas a gente vê isso. A gente tem uma forma de ver hype, tá? E é real, né? Ser humano gosta de hype, ser humano gosta de novidade, ser humano gosta de coisa que sai na mídia, né? Interessante. Mas a gente tem o outro olhar, que é o olhar do o que isso faz de impacto na minha vida e na vida dos 8 bilhões de pessoas que moram nesse planeta, tá? Eu vou tentar ir mais por essa segunda pergunta. O hype é uma coisa que a mídia gosta, que o marketing gosta, né? Que faz parte do nosso processo comercial. Aqui na época a gente tem agência de marketing também. Então a gente entende que o hype, muitas vezes, ele é uma coisa mais de mídia, né? Ah, vamos falar do metaverso e vamos vender um espaço virtual do lado do Snoop Dogg e vai custar $1 milhão, aí eu vou comprar, daqui a pouco isso vira 3. Mesma coisa NFT, né? Se vocês lembrarem o que aconteceu com o NFT, com o Bored Apes, né? Aqueles macacos que foram vendidos por $milhões, etc. Isso é hype, tá, pessoal? Isso aí é especulação, é aquilo assim, que nem criptomoeda no começo, né? Vamos comprar Bitcoin, Ethereum, porque eu vou ficar rico com isso, milionário. Algumas pessoas ficaram, né? Mas muitas não ficaram, que é o normal
de qualquer hype, de qualquer processo especulativo. O que eu quero aqui nesse nossa conversa, e eu vou enfatizar que é uma conversa, tá? É uma troca. A Beth até perguntou se eu ia apresentar alguma coisa, né? Eu prefiro não apresentar. Bom dia, Romeu. Eu prefiro não apresentar um material para a gente ficar muito aberto, muito tranquilo para a gente trocar aqui, tá, pessoal? Vou pedir que, se vocês tiverem dúvidas, levanta a mãozinha e faça a pergunta. Se quiser escrever no chat, é muito melhor essa troca do que eu ficar fazendo uma palestra aqui, um monólogo, né? Eu acho que a gente vai ter mais consistência se a gente entender aonde esses assuntos impactam cada um de vocês que estão aqui hoje. Tá legal? Então, eu queria começar esse nosso bate-papo colocando uma premissa para todos que estão aqui, né? Essa discussão aqui, ela tem como um tema falar de metaverso, de NFT, inteligência artificial, criptomoeda, né? Essas coisas que estão pensando. Mas eu queria colocar como premissa a gente pensar que o mundo sempre foi tecnocultural. O que significa um mundo tecnocultural? Significa que a cultura, ela sempre se mexeu, foi alterada no momento que a tecnologia mudou alguma coisa. Tá legal? Isso é uma premissa que a gente tem que começar nessa discussão a pensar em cima disso. Então, quando a gente estava lá nas cavernas e surgiu a primeira tecnologia, que foi o fogo, a gente já mudou. A gente já mudou. O ser humano, ele começou a mudar ali. Né? O Sapiens começou a mudar ali. Sugiro até um livro bem bacana do Harari chamado Homo Sapiens. Tem outro livro também muito bom chamado Homo Deus. Romeu está falando assim porque provavelmente já leu, né, Romeu? É muito bom esses livros. Quem gosta desses assuntos devem ler Homo Sapiens e Homo Deus. Então ali o Sapiens, na hora que veio o fogo, ele mudou. Ele mudou várias coisas, né? Ele mudou a forma que ele se alimentava, ele mudou a forma que ele explorava os ambientes, ele mudou a forma que ele guerreava, né? E com isso ele começou a mudar a forma que a cultura dos sapiens funcionava. Depois disso, qual foi a nova, entre aspas, tecnologia que aconteceu? Foi a oralidade. O sapiens ele começou a saber falar. Olha só que louco. Falar é uma tecnologia. Uma tecnologia orgânica, mas é uma tecnologia. A gente não sabia, né? A gente começou a criar oralidade e, gente, mudou tudo novamente. Mudou tudo novamente. Você começa a falar, você muda as coisas. E aí durante muito tempo, a gente passou aquele processo de caçadores, né? Para depois coletores. Aí veio a agricultura, a gente falou assim, agora eu posso plantar e eu não preciso sair daqui. Né? Antes eu tinha que ficar correndo, pegando coisa, caçando bichinho, agora eu planto aqui, eu tenho as coisas. Facilitou novamente a tecnologia mudando a cultura. Novamente a tecnologia mudando a cultura. Mas aí vamos lembrar como é que funcionava a mídia. A mídia, né? Os meios de comunicação oral. Um passava para o outro, né? O avô passava para o filho, que passava para o neto, que passava. Era passado oralmente. Oralmente. Legal. A gente vai passando as coisas. E aí surgiu uma nova tecnologia maravilhosa, chamou escrita. A escrita apareceu. E aí o que acontece? Muda tudo novamente. Muda completamente a cultura, a forma que a gente se expressa, a forma que a gente se mexe, como o mundo funciona. A escrita mudou novamente o ser humano. Então, vocês estão vendo, eu estou fazendo um histórico aqui, vocês estão vendo que as tecnologias elas foram mudando o ser humano. A cultura foi mudada a partir das tecnologias. E aí, no momento que a gente tem a escrita,
Lembrando, eram poucos que dominavam o processo da escrita. Eram poucos. E quando você tem esse processo da escrita, você é um dos poucos que pode escrever, às vezes você está passando a informação conforme os seus olhos, né? Você não está passando ela como ela é, você está passando como você acha que ela é. Porque se eu sou eu que estou escrevendo, os outros não sabem escrever. E aí a gente dá mais um salto e vem o quê? A prensa. Para quê? Para a gente agora levar a escrita para o máximo de pessoas ao mesmo tempo. Lembrem-se, um exemplo icônico, né, é a própria Bíblia. Né? O livro mais conhecido do mundo é a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita a partir de pessoas que escreveram o que achavam que era a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. A gente não sabe o quanto daquilo efetivamente é o que foi dito ou é a percepção daqueles que escreveram. Quando vem a prensa e você começa a levar a quantidade de livros, coisas impressas para uma quantidade enorme de pessoas, novamente a gente muda o sapiens. Na época de Lutero, a igreja ela falava assim, não imprimam as Bíblias e deem para o povo, porque nem os nossos padres entendem. Imagina se vocês derem isso para o povo. Gente, olha que louco que a gente está falando aqui. A gente está provando que a tecnologia e a mídia ela pode impactar a forma que o mundo funciona. E sempre foi assim. E a gente já vai chegar no tema de hoje, né? E a gente vai entender que é a mesma coisa. Porque a mídia muda o ser humano, a tecnologia muda o ser humano. Se você tem a tecnologia e a mídia conectadas, aí a gente fala assim, nossa, a gente está o tempo todo se transformando. Então, o Sapiens hoje, que eu chamo de Sapiens 2.0, não é mais aquele Sapiens lá de trás, que é o 1.0. Não, ele mudou. E ele vai mudar novamente. O próprio Harari, no Homo Deus, e na semana retrasada, ele falou assim, até 2050 a gente vai ter uma nova, entre aspas, subespécie humana, que são dos inúteis. Olha que louco, gente. A gente está dizendo que por causa da tecnologia, por causa da nova mídia, vai ter uma grande quantidade de pessoas na Terra que são inúteis, que elas não se adaptaram, elas não conseguiram evoluir, dado o que está acontecendo. E, gente, o que está acontecendo é muito impactante, mas muito impactante. Está acontecendo efetivamente uma transformação que há muito tempo não acontece. Se a gente observar historicamente, o ser humano ele se reconstrói, ele inova, ele muda com guerras, infelizmente. Infelizmente, o ser humano sempre cresceu com as guerras. É horrível, mas é uma forma da gente sacudir. Por quê? Porque o ser humano ele é cômodo, ele é confortável. O nosso DNA diz o seguinte, quanto menos eu inovar, quanto menos eu me expor, quanto menos eu arriscar, maior a chance de eu sobreviver. Logo, eu não quero fazer isso. E guardem essas informações. Guardem isso, porque isso é importantíssimo dentro da nossa discussão aqui. A gente está falando de DNA, gente. A gente está falando de programação orgânica. O ser humano, ele é organicamente programado para não querer inovar. Mas por que isso? Porque imagina que você é um ser, nós somos uma raça de 300 mil anos, vamos colocar assim, né? A gente continua sendo o mesmo cara que estava dentro da caverna lá, a gente deu uma melhorada. Se você está dentro da caverna e você não sabe o que está do lado de fora, e se você sai e vem um tigre e te come, o que é melhor? Melhor você não sair da caverna, certo? Porque você vai sobreviver. Se eu saio da caverna e vem um bicho me come, é melhor ficar na caverna. Então, isso foi impactado no nosso DNA durante todos esses anos. Então, qualquer tipo de inovação, disrupção, qualquer coisa que se fale que vai mudar o ser humano, mudar o mundo, a gente tem receio. Oh, meu Deus. Só que em 1973 aconteceu uma coisa que efetivamente... Pessoal, vocês devem estar ouvindo falar aí de transformação digital, né? O tempo todo.
Transformação digital, transformação digital. A transformação digital aconteceu na pandemia. O que é a pandemia se não uma guerra nova, né, gente? A gente há muito tempo que não tem uma guerra a nível mundial. Não estamos falando de Ucrânia, estamos falando, né, a Segunda Guerra acabou em 45. Depois a gente teve guerrinhas. Não foram guerras que mudaram a humanidade. A pandemia mudou a humanidade. Então a gente pode considerar que foi uma guerra da humanidade contra o vírus ali. Tá certo? E aí a gente se mexeu. E aí está acontecendo o que o pessoal fala da transformação digital. Não, pessoal. A transformação digital ela começou em 1973, quando foi criado o microchip. Ali começou uma transformação digital. Porque o mundo era um antes do chip e começou a se transformar em outro depois do chip. Então, transformação digital começou em 73. No meu ponto de vista, o que está acontecendo é uma evolução digital. Nós estamos evoluindo a partir de um processo de transformação que aconteceu lá atrás. E por que a gente está evoluindo tão rápido desde a pandemia? Porque pandemia é guerra. E a gente sempre cresce com guerra. Veio a pandemia, todo mundo em casa, a gente tem que se reconstruir, a gente tem que se repensar, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essa tecnologia, porque no outro não tem jeito. Então, esse é um segundo ponto que eu queria que vocês guardassem. Tá? O primeiro ponto foi o seguinte: nós, seres humanos, nós sapiens, somos alterados conforme a tecnocultura e a mídia. 2, a transformação digital ela não começou agora. A transformação digital começou com a criação do microchip, em 73. 4, nós estamos passando por um processo de evolução digital. E se a gente está passando por um processo de evolução digital e a gente está concordando com essa linha de pensamento que eu estou colocando aqui, que nós estamos constantemente evoluindo enquanto sapiens, logo, não adianta a gente resistir às inovações. Hoje mesmo eu estou escrevendo um artigo que eu vou postar no LinkedIn falando: não adianta Elon Musk e um monte de gente ficar falando aí, pelo amor de Deus, travem a inteligência artificial. Não existe isso, gente. Não existe isso. Em nenhum momento da história humana se conseguiu travar um processo evolutivo técnico midiático. Não deu certo. Não funciona. Por quê? Porque nós somos os seres mais evoluídos do planeta. Nós evoluímos. O que a gente precisa entender e a gente precisa trabalhar é como a gente controla o que está acontecendo. Como a gente leva o que está acontecendo para um lado bom, uma coisa boa. Eu não sei se vocês já ouviram falar da lei de Moore. A lei de Moore é uma lei, é uma teoria que fala o seguinte: a cada ano, a capacidade de processamento de computadores, ela dobra. Tá? Então, imagina o seguinte: se a gente tem um iPhone hoje, ano que vem, na mesma data, esse iPhone já está 2 vezes mais forte do que é atualmente. E lembrando que o iPhone hoje já é muito mais forte de qualquer computador há 10 anos atrás e muito mais poderoso do que o computador que levou o homem à Lua, para vocês terem ideia. O iPhone que a gente tem aqui em casa é mais forte do que qualquer coisa 5 anos atrás, tá, pessoal? Imagina que ano que vem, esse mesmo iPhone vai ter o dobro. É de se assustar, certo? É de se assustar. Agora, quando eu falo o seguinte, a inteligência artificial, por outro lado, ela dobra a cada 4 meses. Ela não dobra a cada ano, ela dobra a cada 4 meses. Tem como lutar contra isso, gente? Tem como a gente dizer, não, para, abaixa assinado, desliga o ChatGPT, tira a Siri do iPhone, desliga a Alexa. Não existe isso, gente. Não existe isso. Quem alguma vez já viu Star Trek, né? Lá do Kirk, do Spock, etc., tem uma temporada que era só sobre os Borgs. Os Borgs eram uma civilização que se fundiu com as máquinas. E eles foram indo em cada um dos planetas dizendo, olha só, vocês têm que se fundir também. Resistance is futile. Não adianta você querer lutar contra algo que é mais poderoso que você. E, gente, vamos aceitar. As máquinas são mais poderosas que o ser humano. Isso caiu no momento que um programa de computador, eu acho que, se não me engano, foi da IBM, hein, Amos? Eu acho que foi da IBM, conseguiu ser
mais inteligente do que o melhor jogador de xadrez do mundo, naquele momento a gente fala assim, ferrou, a máquina é mais poderosa do que a gente. Então, gente, vamos aceitar, tá? Isso é importante a gente entender. Tem muita gente querendo nadar contra, lutar contra, etc. A máquina, ela é mais poderosa do que o ser humano e vai cada vez ser mais poderosa que o ser humano. Ponto. Isso é algo para a gente se assustar? Depende do seu ponto de vista. Porque agora eu vou dar outro ponto de vista. Você sabe o que é mais poderoso do que a máquina, que é mais poderosa do que o ser humano? Um ser humano usando uma máquina. Guardem isso para sempre. Guardem isso para sempre. Mais poderoso que uma máquina é um ser humano usando uma máquina, porque uma máquina nunca vai usar um ser humano. Agora, um ser humano ele pode usar uma máquina. Então, toda essa discussão de que, cara, olha só, existem seres humanos operando as máquinas, existem seres humanos usando a inteligência artificial, existe ser humano usando o que a gente está falando de tecnologia. O que a gente não pode? O que é essa sub-raça que o Harari está falando que são dos inúteis? São aquelas pessoas que se negaram a evoluir. Assim, não vou usar mais, não vou usar a máquina, não vou usar a inteligência artificial, não consigo entender o que é chat GPT. Né? Tá uma discussão, o chat GPT vai matar centenas de profissões no mundo. Sim, vai. Você sabe o que aconteceu quando se criou as máquinas as calculadoras? Existiu um monte de gente, de professores de matemática que foram às ruas lutar contra usar as máquinas, as calculadoras, gente. Isso é real. Vocês se lembram o que aconteceu quando se criou o Uber? Os taxistas batendo nas pessoas. Não pode ter! Eita caceta! É isso que está acontecendo. O ser humano sempre... Lembra que eu falei que o ser humano é contra a inovação? O ser humano tem medo da inovação porque você é tirado da sua zona de conforto. Você tem que se mexer agora, amigo. Taxista, oi, olha só. Você não tinha um trabalho bom, agora tem um trabalho bom chamado Uber. Se vira, mãe. Se vira. Porra, não quero. Professor de matemática, ensinava tabuada, agora tem a máquina de calcular. Porra, não pode. As máquinas de tecer, né? Nossa, revolução. Não pode ter máquina de tecer, porque como é que nós vamos sobreviver? Gente, o ser humano é a espécie mais evoluída e mais preparada da face da Terra. Nós somos 8 bilhões de criaturas aqui. A gente é muito bom. Os dinossauros morreram. Eu tenho 5 gatos. Eles vieram dos tigres. Os tigres viraram gatos. Desse tamanho. Era um tigre lindão, virou um gato. Quem tem gato aí, 60% do DNA do gato é tigre, tá, gente? Aí você vê, cara, a gente é muito bom. Mas a gente é bom porque a gente evolui. Então, na hora que vem todas essas tecnologias que a gente está falando aqui, metaverso, NFT, inteligência artificial, o que a gente não tem que estar discutindo se isso é bom ou se é ruim. A gente está falando assim, isso é o que tem. É o que tem. Como é que eu, enquanto ser humano, consigo evoluir com essas coisas novas que estão aparecendo? Como é que eu me uno com a tecnologia para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu tenha mais qualidade de vida, para que eu possa ter mais saúde, para que eu possa ter mais prosperidade, como é que a minha empresa pode funcionar melhor? É isso que eu tenho que pensar. Sabe por quê? Porque isso é a melhor coisa que está acontecendo, gente. Sem sombra de dúvida. Essas coisas estão acontecendo e estão podendo nos tornar humanos mais humanos. O que a gente deixou de ser quando houve a Revolução Industrial. Quando começou a Revolução Industrial, nós começamos a ser tratados como máquinas. Vai lá, passa 12 horas por dia apertando parafuso. Gente, a gente é uma espécie inteligente. A gente não foi feito para ficar apertando parafuso. A gente foi feito para ser o quê? Emocional, inovador, criativo. Nada disso a máquina consegue fazer. A máquina consegue tentar imitar. Fazer, ela não consegue.
Então, é a oportunidade que nós temos de sermos melhores seres humanos, aplicarmos o que existe de melhor no ser humano e deixar as máquinas fazerem o que elas fazem bem, que é repetitivo, que é matemático. Essas coisas a máquina pode fazer. Então, é esse ponto de vista que a gente tem que trazer para o momento atual, tá, gente? E aí já, eu estou vendo aqui a Beth falando para a gente começar as perguntas. Legal, podemos. Então, eu quis fazer essa introdução, pessoal, porque você vê, a gente está falando, vamos falar de NFT, metaverso, criptomoeda, inteligência artificial, podemos falar sobre tudo isso, tecnicamente, em termos de impacto na nossa vida. Mas o mais importante disso tudo é a gente entender que, independente do que aparece, e, gente, isso é tudo é hype, tá? Se vocês observaram há 3 anos atrás, 5 anos atrás, só se falava de criptomoeda. Né? Você lembra? Só se falava de criptomoeda. Porque o Bitcoin, o Ethereum e não sei o que lá. Aí passou o hype, o que só se falava? Só se falava de NFT. Lembra? O NFT que você agora todo mundo vai poder ter o seu NFT digital e você é dono das suas coisas e tem NFT do macaco, do Bored Ape que vale milhões, você pode ganhar dinheiro. Aí logo depois parou de falar de NFT e começou a falar de quê? Metaverso. Porque o metaverso é a coisa mais disruptiva do mundo, vai mudar a vida e não sei das quantas. Aí agora vocês estão vendo o que aconteceu no metaverso. Né? Esquece o metaverso, vamos falar de... O importante é a inteligência artificial. Agora só se fala de inteligência artificial, chat GPT e não sei das quantas. Gente, vocês podem anotar aí o que eu vou falar agora. Daqui a um ano não está se falando nisso. Daqui a um ano vai estar se falando de carro voador. Vocês podem ter certeza absoluta. É de carro voador que fala... Porque o ser humano gosta de hype. A evolução da tecnologia ela vai acontecer se tiver hype ou não. A criptomoeda ela está aí, falando bem ou mal, está aí. Teve altos e baixos, como qualquer coisa de hype, né? Em termos de inovação, a gente vai falar de inovação, como é que funciona a inovação, tá, pessoal? A gente tem um pico de inovação, como a gente está tendo agora a ChatGPT, inteligência artificial. Aí depois a gente cai num abismo que todo mundo fala mal. Vamos pegar metaverso? Não foi exatamente isso que aconteceu? 2 anos atrás. Puta, metaverso, é isso, todo mundo, 8 bilhões de dólares no metaverso, todo mundo indo para o metaverso, criando bonequinho, avatar, não sei das quantas. Agora você só lê na mídia assim, olha, a Microsoft desistiu do metaverso. Olha, a Disney desistiu do metaverso. Olha, o Elon Musk desistiu. Olha, o Bill Gates desistiu do metaverso. Onde é que a gente está? Não é exatamente o que eu falei, vai para o hype lá em cima, você cai no abismo. O que acontece depois do abismo? Existe o platô da estabilidade. Então não é hype, né? Então o metaverso tem um objetivo específico que vai me ajudar a ter convivência social, a um monte de coisa boa. O NFT não era especulação, né? É NFT utilitário, a gente pode ser dono dos nossos próprios contratos agora. Não era para comprar macaco com cara de... Né, o macaco chateado. Não era, não era isso, não era isso. Criptomoeda não era para especular e ficar rico, não, era para ter uma alternativa ao dinheiro. Então, pessoal, o que eu estou dizendo aqui é que existe um tempo para a tecnologia se tornar útil e deixar de ser hype. É isso que a gente tem que guardar. É isso que a gente tem que guardar para as nossas profissões, para a nossa vida. Não é se jogar, vou me jogar na criptomoeda. Puta, você pode ter sido um dos caras que ganhou muito dinheiro, mas você também pode ser um tipo dos caras que se mataram quando o negócio caiu. O NFT, você pode ter sido um cara que se deu super bem comprando um macaco que você vendeu depois 1 milhão e vendeu por 3 milhões, mas você pode também ser o cara que está com um macaco na mão que hoje vale 100 mil dólares. Você comprou por 1 milhão, vale 100 mil dólares. Você pode ter sido o nosso querido Mark Zuckerberg que meteu 8 bilhões de dólares numa ideia louca de fazer um metaverso que a gente está a 10 anos de distância e agora ele fala, não, vou pegar e vou botar o dinheiro em inteligência artificial porque isso não deu certo. Como você também pode ser o cara que vai se jogar que nem um doido na inteligência artificial no chat GPT para descobrir que, cara, chat GPT daqui a um ano vai ser que nem o Word, gente. Anotem aí, chat GPT daqui a um ano é que nem o Word, é que nem o Excel, é que nem o PowerPoint, vai ser o seu quarto amiguinho no seu computador, já é o nosso aqui, por exemplo, você tem ideia. Já é o nosso. Chat GPT sabe um monte de coisa que a gente não sabe muito rápido. Pô, Guedes, mas aí
Como é que a gente faz isso, o ChatGPT? O ChatGPT, ele tem uma base de informação que é maior de qualquer coisa que você pensou na vida, mas ele nunca vai ter a sua inovação, a sua criatividade, o seu toque pessoal. Da mesma forma que o Word, da mesma forma que o Excel, da mesma forma que o PowerPoint, da mesma forma que o Midjourney, que vocês já devem ter visto, que faz essas artes maravilhosas, né, que faz umas coisas muito... Vocês viram o Papa vestido na semana passada com uma roupa branca? Cara, você fala assim, nossa, que roupa que o Papa tá usando, esse cara é muito maneiro. Não, foi um software de inteligência artificial que fez aquilo. Uau! Quer dizer que o artista vai morrer? Não, o artista vai se adaptar. Quer dizer que nós... A gente, por exemplo, aqui a gente gosta muito de trabalhar com educação, né? Eu acho que a educação está muito obsoleta no mundo. Total. A educação ela não faz mais sentido nenhuma, gente. Isso é uma das nossas bandeiras aqui na Epic, né? A gente mexer na educação. Se vocês observarem, a geração Z e Alpha, ela faz busca no TikTok, gente. Ela faz busca no TikTok, ela não faz busca no Google. Existe mais troca de mensagem no Roblox, que é um jogo, do que no WhatsApp, gente. Eles aprendem muito mais em vídeos de 3 minutos do que eles aprendem dentro da sala de aula. Gente, não tem como. Não tem como a gente lutar contra isso. A gente tem que falar assim, como é que a gente se adapta? Como é que nós, profissionais, conseguimos usar esse tipo de tecnologia para entregar melhor para o profissional? Eu sei que aqui tem profissionais de real estate aqui, né? E de finanças, e de educação. Tudo isso a tecnologia pode ajudar. Se eu quero fazer uma pesquisa de casas e apartamentos para alugar em Orlando, eu não preciso gastar o tempo de vocês para isso. Eu vou entrar num site, eu vou perguntar num chat GPT, eu vou dizer qual tipo de coisa que eu quero, ele vai me dar os preços, vai me dar os lugares, provavelmente até, se a gente já tiver um pouquinho à frente, eu vou entrar num metaverso e ver a casa. Agora, sabe o que ele nunca vai me dar? O contato de eu estar com a pessoa me apresentando a casa, conversando. Guedes, como é que eu posso te ajudar, etc. Isso nunca vai mudar, gente. Agora, se você não usa as tecnologias, se você não vai estar usando o ChatGPT, o metaverso, o NFT para apresentar uma coisa, uma casa para mim, eu vou procurar alguém que faça, porque eu quero produtividade na minha vida. Sabe o que eu quero, gente, que a qualidade de vida me dê? E aí eu vou falar de acesso remoto, e já vou... A Beth está com a mãozinha. Beth, só para eu terminar aqui a linha, né, de entendimento. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo em termos de trabalho remoto no mundo? Voltem! A gente foi para a pandemia, todo mundo foi para casa trabalhar, né? Aí todo mundo dizia assim, não consigo trabalhar, não sei trabalhar. Depois de 2 anos, todo mundo fala assim, pô, eu sei trabalhar, hein? Por quê? Porque nós somos sapiens evolutivos. A gente aprende com a tecnologia. Não consigo, 80% está no nosso DNA, não quero, tenho medo, inovação não, eu vou morrer, etc. Ok, 2 anos depois, porra, 70% da população não quer voltar para o trabalho presencial. Uau! Ser humano, adoro. Aí agora, o que acontece? As pessoas, os Elon Musk da vida, as Big Tech, o departamento de RH começa a falar assim, não, você tem que voltar para o presencial. Como é que você tem que voltar para o presencial, gente? A gente acabou de evoluir, você quer voltar para trás, é isso? Eu tenho a prensa. Não, quebra a prensa, volta, porque agora vai ter monge escrevendo. Não, gente, a gente evoluiu. A pergunta não é voltar para o trabalho presencial, a pergunta é como é que eu trabalho melhor no remoto. Vários países da Europa, não sei se vocês estão acompanhando isso, já estão estipulando que agora é 4 dias por semana. Não é mais 5 dias. Mas como é que pode? Gente, é simples. Você foi para casa, foi trabalhar remoto, você descobriu que a tecnologia te ajuda a ser mais produtivo e que você não precisa perder 4 horas por dia indo para o trabalho. Se você não perde 4 horas por dia para o trabalho, você multiplica isso por 5, você não precisa trabalhar na sexta. Bingo! É isso que a tecnologia está fazendo para nós, seres humanos. Ela está melhorando a nossa vida, gente. Agora, tem que saber trabalhar com a tecnologia. Porque também, se você dizer que você quer só trabalhar 4 dias por semana, não quer trabalhar na sexta, só que você não usa tecnologia, você não é mais produtivo, aí desculpa, aí você está querendo se dar bem, você vai se tornar o inútil que o Harari está chamando. Tá legal? Pronto, chega, porque se deixar eu falo aqui até amanhã. Chega, chega. Nós vamos ficar aqui até meia-noite. Fico O assunto falando é maravilhoso, mas eu vamos sei lá. que, como eu já vou falar assim, o meu raciocínio. Eu não quero ser uma inútil, tá? Eu quero aprender, eu quero entrar nesse mundo agora e quero aprender como eu faço
a minha salinha do metaverso. Então, me explica Ótimo. um pouquinho aqui, qual é o primeiro passo? Eu não sei nada, como que eu entro nesse mundo da Epic? Me explica como é que a gente vai entrar e depois eu vou abrir para as perguntas, tá? Antes disso, também, eu quero dar as boas-vindas ao Miguel e ao Romeu, que fazem parte do BBG Ásia. Eles estão no Japão. O Romeu é o vice-presidente e o Miguel faz parte do conselho diretor. Muito bem-vindos. No finalzinho, eu quero que vocês se apresentem. Não esqueçam de colocar a informação de contato de vocês, tá? Guedes, me fala aqui. Primeiro passo, eu não sei nada, quero entrar para esse mundo. O que eu faço? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o conceito do metaverso, tá, pessoal? O metaverso não é aquilo que vocês estão vendo do Mark Zuckerberg vender de óculos na cara, 3D, não é aquilo, tá? Aquilo ali é simplesmente uma estratégia de negócio dele, porque ele comprou uma empresa chamada Oculus, de óculos de realidade virtual. Ele pagou 4 bilhões de dólares por aquilo e descobriu que depois de 30 minutos com aquilo na cara, a gente passa mal, tá? Então, como ele é um ótimo homem de negócio, ele fala assim, eu vou mudar o nome da minha empresa, vou revolucionar, ele estava também na frente do holofote, né, todo mundo falando mal do Facebook, etc. Falou, vou mudar o nome da minha empresa, e nisso eu vou dizer que eu vou criar um negócio muito legal com o óculos da empresa que eu já comprei. Isso não é metaverso, pessoal. E já acabou-se de provar que não é, tá? Tanto é que ele está indo para fora. Eu estou falando isso há 3 anos que eu estou falando que não é isso. O que é o metaverso? Metaverso é uma evolução gamificada da experiência da internet. Tá? Então, novamente, metaverso é uma experiência gamificada de uso de internet. Por quê? Porque a internet ela nasceu lá na década de 90 com os sites, com e-mail, coisa flat, certo? Só que até 2025, daqui a 2 anos, 65% da população mundial é a geração Y, Z e Alpha, que são nativos digitais que nasceram com videogame. Logo, o que vocês acham que essa geração prefere? Ver um site quadrado ou entrar num jogo que você é um bonequinho e você faz a mesma coisa que tem no site? É óbvio, gente. Então, novamente, eu estou falando de evolução digital. O metaverso nada mais é do que uma resposta da humanidade à evolução cultural, tecnocultural que está acontecendo. Se eu posso entrar num site e comprar uma roupa, né? Eu vou entrar num site, tem lá a roupa, selecionei, botei meu cartão, entrou alguém com chat ali, perguntou, você está com uma dúvida, não sei o quê? Ok, sim, não, pum, comprei. É a minha experiência. Eu tenho uma experiência, eu sou geração X, eu estava ali antes da internet, né? Então, a minha experiência é essa. A garotada atual, ela já nasceu com videogame, então ele já está acostumado nos jogos entrar com um bonequinho na loja, ver as coisas, falar com outro bonequinho e trocar uma moeda digital, gente. Então, o metaverso é uma evolução digital, tá? O metaverso ele vai tirar o que a gente tem para trás? Não. A gente continua tendo site? Sim. A gente continua tendo e-mail? Sim. A gente continua tendo Facebook? Sim. A gente continua tendo Instagram? Sim. A gente começa a ter TikTok agora? Sim. A gente vai ter metaverso também. Então, é mais um meio, tá? Mais um meio que nós temos. Agora, é um meio gamificado, divertido. E aqui na Epic, aí já falando especificamente na Epic, nós usamos o metaverso como para resolver um problema que aconteceu na pandemia. Eu posso ter falado um monte de coisa bacana aqui sobre trabalho remoto, produtividade, uso da tecnologia, a gente ganha mais qualidade de vida, a gente trabalha menos, mas tem uma coisa que nós sempre vamos precisar: convivência social. Convivência social, o ser humano sempre vai precisar. Enquanto nós não formos só metade homem, metade máquina, que já já a gente chega lá. Mas enquanto nós somos seres sociais, tribais, a gente precisa do convívio humano, tá? A gente precisa do convívio humano. Esse convívio que a gente está aqui, por exemplo, agora no Zoom, ele já é legal, já é bacana estar aqui com vocês, tá? Mas eu quero falar de neurociência agora. Pela neurociência, o que a gente está fazendo aqui agora é o seguinte: eu estou aqui na minha casa, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o Romeu está lá no Japão, existe uma tecnologia que nos faz conectar. Porém, o Romeu está no Japão e eu estou em Teresópolis, ok? Neurociência aplicada. Neurociência aplicada. É isso que está acontecendo agora no nosso subconsciente e no nosso consciente.
O meu consciente fala assim, eu estou na minha casa, o Romeu está na casa dele, a gente está usando o Meet para conversar. Beleza? Beleza. Pum. Subconsciente, o que diz? É exatamente isso que está acontecendo. O Romeu está na casa dele, você está na sua casa, vocês estão usando o Meet, está sendo legal porque eles estão se vendo e falando. Mas não mais do que isso. Agora vamos explodir a cabeça com o metaverso? Vamos explodir? O metaverso é uma transposição da realidade para o mundo digital. Quando você entra no metaverso, cria o seu avatar, o seu bonequinho, entra numa sala que é uma sala de reunião. A gente podia estar aqui na sala de reunião do BBG, do escritório da Elizabeth no metaverso, tá? Ia ter uma cadeirinha, mesa, a Beth ia estar com o bonequinho dela, a gente ia estar sentado nas cadeiras, tá legal? Depois de 3 minutos, o seu subconsciente ia falar assim, eu estou lá. Pegaram a diferença? Enquanto o Meet, o Zoom, Teams, qualquer coisa, diz o seguinte, eu não estou lá, eu estou na minha casa, eu tenho uma tecnologia, o metaverso fala assim, para o seu subconsciente, você está aqui. Você sabe o que eu estava falando de convivência social? De empatia humana, de humanização? Quem manda na gente é a emoção, pessoal. Quem manda na gente é o subconsciente, vocês sabem disso. Quando você está num ambiente desse, você está muito mais humanizado com as pessoas. Esse é o poder do metaverso. É a gente ter uma convivência social. Isso aí revoluciona qualquer coisa que vocês podem pensar. Reuniões, treinamento, educação, networking, revoluciona tudo, porque você está mexendo na emoção, você está mexendo no subconsciente, na convivência social, você fala assim, eu estou mais humanizado. Aumenta em 70% o resultado de qualquer coisa que você faça. Tá legal? Então, isso aqui foi um briefing do metaverso. Como é que você entra no metaverso? Não existe metaverso. Metaverso é um conceito. Ah, eu vou entrar no metaverso. Não existe metaverso. Você vai entrar em qual metaverso? É que nem você falar assim, eu vou entrar na internet. Não, não entra na internet. Vou entrar no site. Em que site que você vai entrar? Você não vai entrar num site, você vai entrar em qual site? Tá? Então, quando você fala assim, eu quero entrar no metaverso, você vai escolher qual metaverso você quer entrar. Existem vários tipos de metaverso. Existe metaverso para você jogar, existe metaverso para você especular, existe metaverso para você fazer evento, e existe metaverso, por exemplo, aqui da Epic, o nosso metaverso é um metaverso de trabalho, de evolução humana, de convivência social, de educação. Temos a parte de entretenimento também, claro. A gente não tem a parte de especulativo, porque isso a gente é contra. Mas a parte de entretenimento a gente também tem área para jogar. Então, como é que você entra? Se vocês quiserem entrar, que eu vou fazer o convite para vocês, eu já tinha falado com a Beth, né? Todos vocês que estão participando aqui, vocês já estão recebendo, se vocês quiserem, claro, um espaço no metaverso para vocês terem os espaços lá dentro do Epicverso, dentro do nosso hub que a gente está falando do BBG. Tá legal? Isso é uma forma de testar. Não é o único. Vocês podem conhecer vários outros. Nosso é 2D, existem 3D, existem com realidade virtual. Cada um escolhe o que prefere. Nós escolhemos o 2D porque ele é mais rápido, ele é mais acessível, você não precisa instalar nada, segurança. Tá legal? Então é assim que a gente entra no metaverso. Se vocês quiserem entrar no metaverso, escolha qual metaverso você quer, qual o objetivo de entrar no metaverso. Ah, eu só quero entrar para brincar. Então escolhe um metaverso de entretenimento, de jogo. Vai lá e brinca. Não, eu quero para ver um show, para ver comprar espaço, etc. E entra no outro especulativo. Não, eu quero para trabalhar, para me educar, para fazer networking. Aí talvez vocês devam conhecer o Epicverso, que é a outra versão, tá? Gente, mas tem vários tipos de metaverso. É isso, Beth. Assim, no geral, falei o metaverso rapidamente como é que a gente entra. Cada membro aqui do BBG vai receber o linkzinho para se associar à nossa sala mãe do BBG no Epic. Miguel, sua pergunta agora. Guedes, obrigado pela partilha de informações, conhecimento. Duas perguntas muito rápidas e muito diretas. Primeiro, regulamentação de tudo isso, tudo novo. Nós sabemos que os costumes avançam, a forma de consumo avança, são novas formas criadas, e depois vem a regulamentação. Que país hoje a gente pode seguir como um modelo de regulamentação, por exemplo, para o Brasil? Qual o país que está na vanguarda disso? E segundo, eu vou ficar só nessa pergunta para não roubar muito tempo. Sem Sobre problema, regulamentação. depois a gente pode seguir. Geralmente, o que acontece com a tecnologia? Miguel,
É isso mesmo que você falou. Primeiro vem a tecnologia, primeiro vem o processo disruptivo, aí todo mundo se assusta, luta-se contra aquilo, tenta-se criar uma regulamentação, e essa regulamentação ela é aplicada, seguida ou não. Tá? Isso sempre foi assim, dessa forma. Tecnologia sempre aconteceu dessa forma. Na hora que a gente começa a ver, né, por exemplo, o LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, etc., ela é uma lei muito nova, se você comparar com o tempo que a gente trabalha com isso, né, pessoal? Então, você tem o LGPD Brasil, você tem o da Europa, você tem dos Estados Unidos, tá legal? Geralmente, os polos que nascem esse tipo de regulamentação são os polos mais tecnológicos do mundo. Hoje, fala-se muito de Vale do Silício, né? Vale do Silício, geralmente nasce muita coisa ali, depois vai, por exemplo, né? Beth está na Flórida, então, por exemplo, já está tendo uma migração do polo de tecnologia de criptomoeda do Web3 do Vale do Silício para Miami. Orlando, por exemplo, que é onde nossa empresa de metaverso está dentro do Meta Center em Orlando. Orlando quer ser a capital mundial do metaverso. Então, nesses polos, Miguel, é que criam-se comitês que as empresas que estão ali, elas tentam se autorregulamentar. Elas tentam se autorregulamentar, criam-se manifestos que são, primeiro, naturalmente trazidos para aquele grupo. O OpenAI, né, que fez o ChatGPT, tinha exatamente esse propósito: criar-se uma instituição, autorregulamentar, para que a inteligência artificial fosse aberta para o público de uma forma que se regulamente. Mas existe um processo que, na hora que você começa a cobrar por isso, né, e foi até um dos motivos do Elon Musk ter saído como investidor, fala assim, cara, agora a gente vai cair para o capitalismo. Qual é o interesse de quem está envolvido? Então, eu acho que a gente sempre tem que observar que existem duas coisas. Existe a tecnologia aplicada no dia a dia e a tecnologia aplicada de acordo com a regulamentação. A gente tem sempre que analisar os dois, tá, Miguel? Os dois, sempre. Porque não adianta falar assim, eu vou seguir o LGPD. Ok, mas até onde isso vai bater com o que você já está fazendo? Você vai ter que alterar totalmente a sua tecnologia para se adaptar. O quanto daquilo é preciso efetivamente você fazer? Existem bases regulamentares que você fala assim, cara, hoje não seguir o LGPD é uma coisa totalmente inexplicável, uma coisa que você não pode pensar enquanto empresa não seguir, né? Mas LGPD já se fala há mais de 5 anos. AI, não adianta hoje a gente tentar trazer uma regulamentação, assinar um baixo-assinado, etc., enquanto ele... Se lembra da estabilização que eu falei? Né? Hype, fundo do poço, estabilizar. É nesse momento que entra a regulamentação, porque aí a gente entendeu o que não é hype, o que não é fundo do poço e o que funciona. Tá? Então, eu olharia sempre para... os polos de inovação. Na Europa, eu diria para estar sempre olhando Inglaterra, França, tá? São dois lugares que naturalmente têm muita pegada de regulamentação para a gente estar observando, tá? Naturalmente isso acaba expandindo para a Ásia, etc., a partir aquele tipo de olhar em cima daquilo, tá? Eu, pessoalmente, não. Muita gente fala de Portugal. Não, Portugal, Web Summit, não acho que seja. Portugal, eu acho que seja um lugar que traz muita gente para inovar, mas não é um país inovador. Então, não sai muita coisa dali efetivamente, né? Já a França tem um histórico, né? Um histórico de regulamentação, etc, etc. É interessante a gente estar sendo observando. A gente teve até um caso aqui, na época que a gente fez o metaverso da Leroy Merlin, né? Aqui no Brasil a gente chama de Leroy Merlin, mas o nome é Leroy Merlin, né? Que é uma empresa francesa, e o LGPD que a gente trabalha no metaverso aqui não é o mesmo LGPD da França, então eles não conseguiram seguir com algumas coisas que estavam ali dentro, tá? Então nós temos que sempre observar aonde aquilo vai ser aplicado, quais são as regulamentações que funcionam na prática e quais são as regulamentações que funcionam na teoria, tá? Hoje, AI, por exemplo, é muito na base da teoria, né? Tem movimento assim, não, contra
contra as artes criadas pela inteligência artificial. A gente tem que entender que nenhuma inteligência artificial cria arte, né? Ela pega artes já criadas e condensa e cria a partir da arte dos outros. Mesma coisa quando a gente fala de música. Mesma coisa o ChatGPT. Ele não está criando do nada. Ele está pegando informações. Então, ainda vai vir muita regulamentação a partir disso. Vem cá, não adianta eu pedir para o ChatGPT criar um curso para mim se, na verdade, ele está pegando pequenas peças de um monte de outras pessoas que já fizeram curso. Como é que a gente regulamenta isso? A gente não sabe por enquanto. Né? Daqui a 3, 5 anos a gente vai entender como é que vai ficar essa bagunça. Mas o processo é esse, tá, Miguel? Sendo muito resumido. Observa o que já existe, ok? Nos grandes centros, né? A gente está falando dos Estados Unidos e... Travou para vocês, pessoal? Travou. Voltou? Voltou. Tá, então vou voltar só um minutinho para trás. Processo que eu falaria, Miguel. Observa o seu negócio, observa o que você precisa fazer em termos de o que o meu negócio está impactando em termos de tecnologia, inovação, etc. Vê qual as regulamentações que fazem parte do seu negócio. Segue o que efetivamente está na prática. O da teoria não é hora de seguir, porque às vezes você vai aplicar uma coisa que daqui a pouco muda a regulamentação. E aí você muda. Aqui, por exemplo, o Amos é um executivo que trabalha com a parte de investimento e há pouco tempo no Brasil não tinha o conceito de crowdfunding. Aí veio o crowdfunding, depois teve o conceito do crowd equity, né? E aí você vai. Agora você tem uma série de regulamentações que o mercado vai jogando, as pessoas vão fazendo, e daqui a pouco os governos, os comitês, etc., começam a tentar regulamentar aquilo. Tá? Então, eu acho que é um processo, novamente, evolutivo que a gente tem que observar e falar assim, o que precisa ser aplicado, de fato, hoje no meu negócio? De fato, hoje no meu negócio. Então, respondendo assim de uma forma muito simples, é o seguinte, posso usar uma arte de inteligência artificial criada pela inteligência artificial no meu post no Instagram? Pode. Pode, porque ainda não tem regulamentação por isso. Posso criar um post usando o texto criado pelo ChatGPT? Pode. Pode, porque não tem regulamentação por isso. Posso entrar no metaverso e fazer um assédio sexual moral numa pessoa? Não, não pode. Não pode, não é porque não tem regulamentação, é porque você não faria isso no mundo real, porque existe uma regulamentação real, física, que você não pode trazer isso para o mundo virtual. Então, isso é a última coisa que eu faço. Gente, se não pode no mundo real, não pode no virtual. Ponto. Não pode. Mesmo que não haja regulamentação. Tá legal? Isso é uma coisa que está... Régua. Essa é a régua. Eu posso assediar sexualmente uma pessoa na rua? Não. Eu posso assediar sexualmente uma pessoa no metaverso? Não. Existe uma regulamentação dizendo que não pode, você vai ser preso se fizer isso no metaverso? Não. Mas a ética e a moral diz que não. Legal? Essa é a régua, como você falou, Miguel. Rosana. Bom, obrigado pela pergunta. Rosana. Guedes, qual seria o nosso, assim, vamos dizer, comportamento que a gente deveria se preocupar a nível ético? Porque, é claro, toda novidade abre outras portas, né? Uhum. Qual seria essa preocupação ética para que a gente pudesse trabalhar nesse mundo da inteligência artificial com mais segurança agora? Eu acho que até o que eu acabei de falar, tá, Rosana? Coincidentemente, você não pode fazer num ambiente digital algo que você faria no mundo real. Tem até umas brincadeiras, né, que se fala muito na internet, que fala assim, na internet todo mundo é corajoso, né? Na internet todo mundo xinga, todo mundo faz um monte de coisa. Você traz no mundo real, todo mundo fica assim. Porque as pessoas acham que na internet você tá protegido por uma defesa digital, né? Não, as pessoas não sabem quem eu sou. Eu vou entrar aqui, vou entrar nesse Meet aqui, eu vou apagar a minha câmera, eu vou me chamar de Paulão e vou começar a falar o que eu quiser. Por quê? Porque no digital você pode fazer esse tipo de coisa, né? Não é porque você pode que você deve, né? Existe esse corte aí da questão ética e moral. Então, eu acho que é uma tentação. O pessoal diz que existem vários tipos de redes de mídias sociais, né?
O Twitch, por exemplo, é a rede mídia social para você xingar. É uma brincadeira que você fala na internet, né? O Instagram é o lugar para você mostrar como você é feliz, né? Porque a gente só posta foto bonita no Instagram, né? Ninguém mostra desgraça no Instagram. Ninguém. Né? Você não mostra a sua barriguinha, né? Não mostra a sua barriguinha, não. Você só vai mostrar que você está linda e maravilhosa. A sua barriguinha você não mostra no Instagram, né? Então, Instagram é a mídia para você mostrar como você é feliz. Facebook é para você fofocar. O Twitter é para você efetivamente xingar as pessoas. Não, gente, não é nada disso. Não é nada disso. Entendeu? Isso é o que a tecnologia te proporciona se você quiser viver uma vida alternativa. Esse eu acho que é o grande problema, Rosana, que a gente está tendo hoje no Sapiens 2.0 com as novas mídias. Se dá tanto poder às pessoas a poderem fazer o que quiser. Por exemplo, a gente está passando um momento de infotoxicação. É tanta informação espalhada pela internet que o nosso filtro ele tem que ser muito forte. Não adianta lutar contra a quantidade de informação que existe na internet. Você tem que saber filtrar o que você está pegando. Qualquer um hoje entra no YouTube e faz um canal de curso. Qualquer um entra no Hotmart e vende um curso. Viva um infoprodutor. Se você entender de marketing, fizer uma fórmula de lançamento, você fica milionário com isso, o que não quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. O que está dizendo é o seguinte, a tecnologia te proporcionou você fazer isso, o que não quer dizer que é bom. A gente tem que saber filtrar. Então, a gente tem duas coisas para responder a sua pergunta, Rosane. A gente tem que fazer dois filtros. O nosso filtro pessoal eu tenho que ter cuidado com o poder que o digital me dá de eu fazer o que eu quiser. Primeiro, mas isso é uma autopercepção ética e moral. Ninguém vai te impedir de fazer isso. É claro que se você entrar num metaverso e você assediar moralmente ou sexualmente alguém, essa pessoa pode reclamar e um administrador faz um BO na polícia e a polícia pode tentar te processar, fazer alguma coisa assim. Mas isso é um extremo. Muito antes disso, você tem que falar assim, por que eu faria isso num ambiente desse? Por que eu entraria no ChatGPT e perguntar como é que eu faço uma bomba caseira? Sabe? Você pode chegar aí no ChatGPT e perguntar como é que eu faço uma bomba caseira. O ChatGPT já está pronto hoje para não responder a sua pergunta, ok? Mas a primeira pergunta não é porque teve um filtro do ChatGPT. Por que você foi entrar no ChatGPT para perguntar como fazer uma bomba caseira? Tá? Então, o primeiro filtro é o filtro pessoal, ético e moral, valores. O segundo filtro é o que eu posso, o que eu não posso dentro do que está ali dentro e o que efetivamente eu vou analisar dos outros para fazer uma curadoria do que eu vou consumir. Esse eu acho que é um problemaço. Eu acho que todos nós aqui devemos ter esse cuidado. Quem tem filho, quem é educador, quem é profissional que impacta muita gente. Isso é uma das coisas que a gente fala aqui no Grupo Epic. O Grupo Epic hoje impacta 55 milhões de pessoas. A gente tem 55 milhões de seguidores. Uma das coisas que a gente fala com os nossos creators e influenciadores, fala assim, vocês têm muito poder na mão, não falem besteira. Porque você fala besteira, as pessoas que têm a mente pequena, elas seguem as besteiras. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, Rosana. Era justamente isso que eu ia te falar. Essa questão de você ser um educador em relação aos filhos, as pessoas que você atende, como orientar, porque as besteiras atraem muito. Total, e o ser humano gosta de besteira, né? Porque é mais fácil. Então, acho que está no momento que a gente tem que ter uma responsabilidade dobrada, de falar assim, a informação é muito fácil de consumir, mas tem muita gente falando besteira. E tem muita gente falando besteira e com facilidade de propagar coisa ruim. Se a gente fizer uma comparação a esdrúxula aqui, horrível, Hitler era um cara que tinha um poder da mídia, da publicidade, etc., e fez o que fez. A gente faz isso hoje na internet. Os creators fazem isso, os influencers fazem isso, os infoprodutores fazem isso. Não é porque ele sabe vender, porque ele é carismático, porque ele tem 1 milhão de seguidores que ele está falando uma coisa que vai ser útil para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida do seu cliente, para a vida dos seus alunos. Romeu, vamos abrir a última pergunta, são quase 10 horas. Romeu, bem-vindo. Faça essa perguntinha. Boa noite aí, Gesmo. Gostei muito Boa da noite, sua Romeu. Achei muito interessante, porque eu gosto de tecnologia, acho que
né? Apesar de ter 50 anos, eu trabalhei no primeiro computadorzinho no TEVAR, que é o Terminal Varig, em Olha aí. 1992, Eu, reserva. eu trabalhei num TK-82C, Romeu. Lembra? Né? Mas, assim, minha pergunta, assim, na verdade, é até onde vamos avançar com isso, né? Porque, logicamente, quanto mais alimentamos, quanto mais chegamos, né? Lógico, aqui no Japão você já tem regulamentação de muita coisa, Sim. entendeu? Se você faz um bullying virtual, a polícia pode chegar e te prender, te autuar, né? Tivemos aí casos de algumas pessoas que trabalhavam com pornografia infantil, foram presos, né, seguidos pela Polícia Cibernética do Japão, né, Fantástico. e vai avançando. Mas quanto mais a gente desenvolve, né, mais a gente deixa a máquina e a inteligência e o desenvolvimento nos ajudarem a decidir as coisas, né? A gente tem como colocar uma trava, porque eu acredito que a gente não tem como colocar uma trava onde ele chegue num ponto e que eu acho que até Stephen Hawking que fala isso, né? Que ele fala assim, olha, vamos criar super-humanos porque nós estamos muito avançados nessa questão de trabalhar com DNA, nós temos muita informação, nós temos muita capacidade, e aí, quando a inteligência artificial chega à conclusão de que, na verdade, o problema somos nós. Somos nós, é que nossos diferentes níveis de desenvolvimento e conhecimento, né, ele chega assim, o problema de tudo que acontece de ruim ou de bom é o ser humano. Então, se você quer resolver isso, você elimina o ser humano, né? É, e eu acho assim, por mais que você crie uma trava, é muito difícil. O que existe, Guedes, assim, por exemplo, hoje, que as pessoas tomem cuidado para que não se chegue nessa conclusão, a máquina não chegue nessa conclusão? Desculpa, é rápido. Nossa, essa pergunta maravilhosa, tá, Romeu? Pergunta de $1 milhão, essa pergunta, né? Pergunta que dá muita especulação. Eu vou tentar botar o meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista muito pessoal. O Harari, por exemplo, né, que você já leu o livro, o Sapiens, o Homo Deus, etc., bem como o Taleb, bem como a Amy Webb, eles têm visões de futuro um pouco pessimistas, tá? Eles têm uma visão distópica de um futuro cyberpunk, vamos colocar assim, né? Que a gente vai sucumbir às grandes corporações, vai sucumbir à tecnologia, nós vamos nos fundir com as máquinas. Nos fundir com as máquinas eu tenho certeza que nós vamos, né? Não é porque eu acho, é porque já está acontecendo. No South by Southwest, teve uma palestra que entraram 3 cadeirantes, tá? Só para ilustrar o que a gente está falando. Para a gente falar assim, nossa, isso é futuro. Não, isso é hoje, gente. É para se preocupar. Entraram 3 cadeirantes que eles eram tetraplégicos, tá? Tetraplégico é aquele que não funciona debaixo do pescoço. Eles, na cabeça deles, eles tinham 3 espaços para entrar fios, conectores. Eles saem dali, eles vão para um hospital que eles são ligados através de cabos neurais no cérebro deles e a partir do pensamento deles, eles operam máquinas, eles mexem em software. A gente está falando de uma tecnologia que você consegue mexer as coisas com o poder da mente. Então, já está pacificado. Nós iremos nos tornar androides. A gente vai começar a botar implante. E, gente, isso é bom. Isso é bom. Isso para uma pessoa que é tetraplégica, ele poder sentir que ele está andando, que ele está fazendo coisa, isso é maravilhoso. Tá? Então, a gente não tem que ter medo da tecnologia. A gente tem que ter medo dos nossos valores, tá, Romeu? Então, eu acho que é isso que eu queria falar aqui. Isso vai acontecer, isso está acontecendo. Né? Já existem nos Estados Unidos robôs policiais que em alguns estados eles já têm a legislação dizendo assim, você pode usar arma letal. Na grande maioria não pode. Em alguns estados já fala assim, cara, se você vê que o bandido vai atirar na pessoa, você robô, inteligência artificial, você pode atirar nele. Carro autônomo, a gente já sabe que isso funciona naturalmente, né? Então,
Que o mundo vai ser um mundo cyber-humano, a gente sabe disso, já está sendo. O próprio Homo Deus, né, o Harari falava que até 2050 vão ter os primeiros amortais, os primeiros seres humanos que não vão morrer por causa de doença, porque a gente vai trocar as coisas. O seu coração não funciona, troca. Olha, você está com mal de Parkinson, isso aí que vai resolver com o chip do Elon Musk. Olha, você tem um problema de diabetes. Cara, a nanotecnologia vai mudar o seu DNA e você acabou isso. Isso é lindo, gente. Por isso que eu estou falando, eu sou extremamente otimista. Eu sou extremamente otimista em relação ao futuro da humanidade. O que eu acho que a gente tem que ter cuidado é porque, novamente, né? Foi como eu abri essa nossa conversa e como talvez eu encerre aqui. A máquina é mais poderosa do que a gente, mas a gente é mais poderoso do que a máquina quando a gente está junto com ela. Então, o poder que a gente tem para fazer besteira, ele é muito maior. Ele é muito maior, a gente vai ter muito poder para fazer, né? Uma coisa é você chegar lá e dar um tiro numa pessoa. Existe um estudo que fala assim, uma pessoa tem muito mais dificuldade de dar uma facada numa pessoa do que dar um tiro numa pessoa, do que pegar um drone, olhando pela uma coisa e dar um tiro na pessoa com um drone. Você está vendo? Por quê? Porque você vai se distanciando da humanidade. A faca é muito animalesco, né? Você pega uma faca e corta e sente ali. O tiro você já está à distância. Agora imagina quando você está atrás de um computador, mexendo num drone que parece um joguinho e você mata um ser humano com um tiro de drone. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, esse distanciamento da ética moral humana, dos valores, que a gente começa a ter no momento que a gente entra no mundo digital, que é o que você falou, por exemplo, né, do bullying, do cyberbullying. Muito adolescente, muito jovem, não consegue ver problema em você entrar no metaverso e xingar e fazer o que quiser. Por quê? Porque ele já faz isso no jogo. É um jogo, gente, é um jogo. Não é uma pessoa que está ali, mas é uma pessoa, porque tem um impacto emocional ali. Então, como eu queria fechar esse nosso papo aqui, meu ponto de vista, falando de uma coisa, não é porque eu estou vendo que vocês são orientais, né? Vocês estão no Japão, e eu adoro a cultura oriental, não é por isso que eu vou falar isso, mas eu adoro a cultura japonesa, eu adoro a cultura oriental, por quê? Porque ela não perdeu uma coisa que o Ocidente perdeu, que é a honra. O oriental, ele tem honra, né? Eu tenho aqui uma tatuagem do Bushido na minha perna, né? E o Bushido começa com a honra. E a honra, ela se a gente levar até para o ocidental, etc., para a religião, você nunca vai fazer com o outro o que você não quer que faça com você, né? Lei básica, lei dourada lá do cristianismo, etc. Então, eu acho que a gente tem que ter esse resgate que o oriental tem muito e o ocidental não tem, né? O oriental, ele tem o cuidado de ser cordial, ser gentil, e tem ali um processo mais de honra interna que fala assim, cara, eu não faria isso no mundo real, por que eu vou fazer isso no digital? Não faz sentido, né? Então, é esse resgate ético e moral que nós temos que sair daqui pensando assim, a tecnologia está com a gente, a cybertecnologia está com a gente, nós vamos nos fundir com a máquina, mas ainda assim a nossa alma, né? O nosso K, né? Aí do Japão é o K, né? Na China é o Xi. Isso a gente leva e a máquina nunca vai ter. Então é isso que a gente tem que levar. Como é que a gente leva em tudo isso que a gente está falando os nossos valores, os nossos preceitos, a ética moral, e como é que a gente passa para o nosso entorno, para os nossos filhos, para os nossos funcionários, para os nossos clientes, para a sociedade como um todo. Se a gente seguir nessa linha, e as minhas convicções espirituais, elas já acreditam nisso, vai ser um futuro maravilhoso. Vai ser um futuro maravilhoso, porque a gente vai ser cada vez mais humano e deixar as máquinas para serem as máquinas que elas são. Então, eu sou muito mais um futuro Star Trek, né? Federação dos planetas, todos felizes, vamos para outros planetas descobrir novas raças e trocar com elas, aprender, do que a gente ficar se matando e fazendo um monte de besteira aí. É o meu ponto de vista, é o que eu acredito e é o que eu espero e que eu acho que a gente podia levar para todo mundo aqui, a gente pensar assim, se eu puder fazer um pouquinho por isso, né? Se eu no meu dia puder fazer um pouquinho por isso para cada um dos seres humanos, na corrente do bem a gente leva isso para todo mundo. Tá bom? Não sei se eu respondi, é o meu ponto de vista, tá, Romeu? Muito obrigada. Obrigado. Eu vou dar por encerrado aqui, deixa eu terminar essa gravação. Eu sei que esse foi o início de uma parceria imensa, a gente vai fazer muita coisa juntas.
Estou eternamente grata pela sua participação e pela excelente palestra que você deu hoje no World Wide Connection. Muito obrigada. Obrigado. Eu botei aqui, Beth, no chat, tá? O meu celular, meu zap. Fala um pouquinho, porque a gente está gravando. Fala o seu site para o pessoal. Vamos lá. O meu site, pessoal, é guedesonline.com. O meu WhatsApp é 21, Brasil, 55, né? Mais 55. Desculpa que vocês estão pelo mundo, esqueci disso. Mais 55, 21, 991 84 7372. O meu e-mail é guedes@grupoepic.com.br, tá? O nosso metaverso, quem quiser conhecer, é epicmetaversos.com.br. Tá tudo aqui no chat. E eu reforço o que a gente falou. Todos vocês agora já estão convidados a conhecer o Epicverso, ter um espacinho lá para vocês usarem, vocês entenderem como é que funciona. Já sugiro aqui, Beth, o próximo encontro do BBGC no metaverso, é mais divertido, entendeu? A gente vai ter mais humanização, tá legal? Além disso, podem me procurar à vontade no WhatsApp para tirar dúvida. Quem não respondeu alguma coisa, me procura, adoro trocar, tá? E por fim, a gente também tem um grupo, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fica discutindo isso com pessoas inteligentes, altíssimo nível de troca lá, executivos de empresa, são mais de 400 pessoas, esses assuntos que a gente está falando aqui, tá? Então, membros. Pode deixar. Isso, quem quiser pode entrar sem problema nenhum para vocês estarem sempre antenados do que está acontecendo. Obrigado, viu, Beth? Obrigado a todos vocês que participaram aqui.